Os próximos tópicos da disciplina são polinômios e a função módulo. Essa série de vídeos servirá como uma introdução ao documento que eu deixarei para vocês na plataforma e-disciplinas. O primeiro tópico que veremos é polinômios. Neste curso, um polinômio será um tipo especial de função real, que será formada por somas de coeficientes multiplicando potências da variável. No caso, a variável estará elevada a números naturais. Então, por exemplo, se nós temos f de R em R um polinômio, ele é da forma f de x igual a A0 mais A1 vezes x mais A2 vezes x quadrado e assim por diante até um certo AN vezes x elevado a n, onde n é um natural fixo. Esse n poderia ser zero, então teríamos apenas esse termo. O n poderia ser 1, então teríamos esses dois primeiros termos, teríamos A0 mais A1 vezes x, ou poderia ser 2, teríamos esses três primeiros, A0 mais A1 vezes x mais A2 vezes x quadrado, e assim por diante. Esses números AJ, A0, A1, A2, AN-1, AN, são chamados de coeficientes do polinômio. Então, alguns exemplos. Se f de x é a função identicamente nula, então este é um polinômio, é chamado de polinômio nulo. Por quê? Porque o zero é o coeficiente e está multiplicando x elevado a zero, por exemplo. Se nós temos g de x igual a 1 mais 2 vezes x mais 3 vezes x ao cubo mais x elevado à quarta, então este também é um polinômio. Nós temos aqui o 1 multiplicando x elevado a zero, mais 2 vezes x elevado a 1, mais 3 vezes x elevado ao cubo, mais 1 vezes x elevado à quarta. Se h de x é x elevado à quarta, mais 3x ao cubo, mais 2x mais 1, então este também é um polinômio. Na verdade, é igual ao exemplo anterior. Este exemplo é para mostrar que não importa a ordem em que os termos aparecem nessa soma. O que importa é que nós temos coeficientes reais multiplicando a variável elevada a potências naturais. Se nós temos y de x igual a 2x mais 3x ao quadrado mais 1 mais x vezes raiz de x. Então este não é um polinômio, por causa deste último termo, x vezes raiz de x. Note que isso é igual a x elevado a 3 sobre 2, ou seja, a variável não está elevada a um natural. Vamos considerar agora o exemplo j de x igual a x mais 1 ao cubo. Essa função não parece com um polinômio segundo a definição que nós demos. Mas se nós desenvolvermos, então x mais 1 ao cubo é x ao cubo mais 3x quadrado mais 3x mais 1. E nós vemos que j também é um polinômio. Agora nós vamos ver a definição de grau de um polinômio. O grau está definido apenas para polinômios não nulos. Então, o polinômio nulo não possui grau. Se f é um polinômio não nulo, o grau de f é o maior j para o qual a j é diferente de zero. Vamos ver alguns exemplos. Se f de x é 1 mais 2x quadrado mais 3x ao cubo. Nós vemos que a maior potência de x, que é acompanhada por um coeficiente não nulo, é x ao cubo. Então, o grau desse polinômio é 3. Se g de x é 4 mais x à quarta mais 5x ao quadrado mais x, nós vemos que a maior potência de x, que é acompanhada por um coeficiente não nulo, é x à quarta. Então, esse polinômio g tem grau 4. Se h é a função constante 3, então nós vemos que a maior potência de x, que é acompanhada por um coeficiente não nulo, é x elevado a zero. Então, esse polinômio tem grau 0. Então, vamos pensar um pouquinho. Quais são os polinômios de grau 0? São aqueles que têm x elevado a zero como a maior potência de x, que é acompanhada por um coeficiente não nulo. Ou seja, não pode aparecer x, não pode aparecer x quadrado, não pode aparecer x ao cubo e assim por diante. Então, são os polinômios da forma f de x igual a zero, com a zero não nulo. Porque, lembrando, o polinômio nulo não possui grau. Assim, os polinômios de grau zero são as funções constantes não nulas. Quais são os polinômios de grau 1? São aqueles em que a variável elevada a 1 é a maior potência da variável que aparece no polinômio. Ou seja,
Não pode aparecer a variável ao quadrado, não pode aparecer a variável ao cubo, e assim por diante. Então, o polinômio é da forma f de x igual a a0 mais a1 vezes x, com a1 diferente de zero. Pois, se a1 fosse zero, então nós não teríamos o termo x aparecendo no polinômio. Ele não poderia ter grau 1. Ou seja, os polinômios de grau 1 são as funções afim não constantes. Qual a conclusão que tiramos disso? Que as funções afim não nulas são os polinômios de graus 0 e 1.